16. Quem achou aí, diga amém. Se coloque de pé quem puder, por favor. Quem puder, tá? João 16, versículo 7 adiante. Dezesseis, 7, diz assim, ó. Vamos ler até o 16. Todavia, digo-vos a verdade. 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-los-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de ouvir. Ele quem? O Espírito Santo me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto meu Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco mais e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diga amém. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos falar com o Senhor agora. E que privilégio está de falar com Ele. Feche seus olhos. Coloque a Bíblia em seu coração e fale com Deus agora. Oremos. Irmãos, aqui o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele sabe que a sua hora está chegando, a sua partida, e Ele faz questão de anunciar aos discípulos e ensinar sobre a ação do Espírito Santo em nosso meio. Ele sabia que os discípulos iriam ter medo, por ficarem sozinhos. Só que Cristo aqui vai confortá-los, dizendo que Ele precisa ir, mas esses cristãos, esses discípulos, não iriam ficar órfãos, porque Ele deixaria com eles o Espírito Santo. Então Jesus aqui, Ele tem a plena humildade e atenção com os seus discípulos, em que eles percebam que eles não estão sozinhos, por qualquer momento de suas vidas. E Ele quer ensinar isso para nós também. Quer que você entenda que nunca você está sozinho, nunca. Então a preocupação dele foi essa. Ele falou que iria partir, os discípulos temeram, tiveram medo, por entender que agora Cristo se foi, Ele vai embora, e quem ficará conosco? O que acontecerá agora, tia? Cristo dizendo que vai morrer numa cruz, e agora o que acontecerá? Ficaremos sozinhos? Não. Claro que eu vá, mas escute, eu não deixarei vocês órfãos, eu deixarei com vocês um outro Consolador, e Ele estará contigo para sempre. Então a preocupação dele é sobre nós entendermos que o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso Consolador, é aquele que está ao nosso lado,
nos consolando, nos guiando na verdade. Olha que coisa linda, meu irmão. Hoje você entendeu o evangelho da verdade. Hoje você não é enganado por falsas doutrinas, porque o Espírito Santo te pegou e te enviou a verdade. Leia aqui, Ele conduziu você à verdade bíblica, a verdade das Escrituras. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram no reino dos céus, nem todos que pegam a Bíblia e começam a ler, é sinal que aquele homem é de Deus ou não. Então Ele vai guiar nós no caminho da verdade. Então aqui a preocupação dele é mostrar para nós que não estamos só, e agora que vai os homens, os discípulos que aqui estão, serão guiados pelo Espírito Santo para o caminho da verdade, para o evangelho verdadeiro, para o caminho de Cristo, para não acharmos que estamos aqui indo para o céu, mas na verdade estamos indo para o inferno. Não, Ele nos guiou pelo caminho da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O Espírito Santo nos levou a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Então aqui a preocupação de Cristo é mostrar para os seus que eles não estão sozinhos. E por que deixar o Espírito Santo? Por que mais? Dentre vários papéis que o Espírito Santo tem, eu vou citar alguns aqui, tá? Muitos acham que a utilidade do Espírito Santo, ou a ação do Espírito Santo, se dá em rodar na igreja, ou não é? Quem nunca viu isso? Em ficar rodando, rodopiando na igreja, né? Eles acham que o Espírito Santo veio para isso, né? Para causar esses movimentos que não agregam em nada. Na verdade, eles escandalizam o Evangelho, sim ou não? Olha para mim aqui para você entender. Você iria trazer seu pai aqui, se tivesse tudo isso na igreja? Pessoas, vou trazer um parente meu aqui, todo mundo caindo no chão, caindo no espírito, rodando. Eu não trazeria um primo meu aqui nunca, um irmão meu. Parece mais um hospício do que uma igreja de Cristo. Não tem ordem, não tem decência, é uma bagunça. Sim ou não? Eu nunca levaria alguém lá, porque eu teria vergonha de levar ele lá. Então, a ação do Espírito Santo não é essa. Cristo não deixou o Espírito Santo para isso, para que nós venhamos pular na igreja, rodar, cair no Espírito, né? Entrar no manto. Não, isso não é evangelho, isso não é o Espírito Santo. Pelo contrário, isso é ação humana, ação demoníaca, ação de homens carnais, homens emocionados. Não confunda emoção com unção. Isso não é unção, é emoção. Estão emocionados. Então, um dos papéis do Espírito Santo não é essa, que eu rode, caia no Espírito. Pelo contrário, em vez de eu cair no Espírito, Ele quer que eu ande no Espírito. Você entendeu isso ou não? E não quer que eu caia no Espírito, mas que eu ande no Espírito. E olha só, eu vou ler para você, para ser mais rápido. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, olha só, se quiser abrir é rápido, tá? 12:7. Se quiser abrir é rápido, pode abrir, tem que ser rápido, porque eu já achei. 1 Coríntios 12:7, para dar tempo. 12:7, vamos lá, para não perder tempo. Mas a manifestação do Espírito, o Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil. Olha para mim aqui. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga amém por isso. Olha para mim aqui. Aqui Paulo vai ensinar sobre os dons espirituais dados, né, pelo Espírito, para que nós possamos usar na igreja e em favor do próximo. Então aqui vai falar sobre os dons espirituais. Como assim? Tem pessoas que têm o dom de louvar, sim ou não? É um dom que Deus deu. Amém?
pessoas que louvam, é um dom que Deus deu. Outros têm um dom de tocar, uns tocam, né, instrumentos na igreja. Já viu aquela irmãzinha que não prega, mas acolhe todo mundo, sabe? Que acolhe, que abraça todos, sabe? Aquela irmã bem amorosa, que sempre está rindo, sorrindo, acolhendo, abraçando, recebendo todo mundo, acolhedor. Isso é um dom de Deus. Então essas pessoas também têm um dom do Senhor. Uns são para pregar, nem todos vão pregar aqui no púlpito, né? Alguns têm um dom de pregação, dom de curar, como diz aqui também em 1 Coríntios 12. Isso tudo tem utilidade para a igreja, sim ou não? Para a igreja e para o próximo. Agora repare, compare isso. Qual utilidade há em o Espírito Santo em eu rodar e pular na igreja? Tem alguma utilidade? Nenhuma. Agora, os dons dados de pregar, de tocar, de acolher, de orar e curar, de pregar, esses daí são dados para o proveito do homem e para a igreja. Então, compare os dois, e olha que besterol que temos hoje. Irmãos, eu falei sobre o Espírito Santo dado para nós, amém? Dado para aquilo que for útil. Que utilidade há em eu rodar, pular, cair no Espírito? Não há nenhuma utilidade nisso. Nenhuma utilidade há nisso. Agora, para mim tocar, para que eu possa louvar, para que eu tenha o dom de ministrar um louvor, de acolhimento, de curar, de orar por alguém, isso daí sim são obras manifestadas do Espírito Santo de Deus, amém? E repare uma coisa, eu tenho a certeza de que você que entrou aqui hoje, você tem um grande anseio no teu coração, e o seu grande anseio hoje é viver para... Sim ou não? Irmão, quero viver para Ele, irmão. Eu desejo viver a minha vida para Deus. Eu quero viver os meus dias, que são poucos. Por mais que eu viva 100 anos, ainda passa rápido. Eu quero viver esses dias para Deus. Eu tenho a certeza que você tem isso no teu coração. E os que não tiverem, estão servindo ao Cristo errado. Porque entenda, olhe você lá atrás. Já escutou algumas vezes que Cristo tinha morrido na cruz, sim ou não? Lá no mundão. Você já ouviu isso? Eu já ouvi quando estava no mundo que Cristo morreu numa cruz. Só que meu coração não ardia por isso. Eu não se importava tanto com isso. Diaconisa, quando eu ouvia isso, era uma historinha bonita e acabou, só isso, mais nada. Só que, como nós somos escolhidos por Deus, o Espírito Santo começou a agir para aquilo que é útil. E Ele me mostrou sobre a cruz do Calvário, sobre o sacrifício de Cristo. Em outras palavras, o Espírito Santo me apresentou Jesus Cristo na cruz, apresentou o seu sacrifício. Aí a partir daí, da ação do Espírito, o meu coração começou a arder, a queimar por amor a Jesus. Então o homem só pode viver para Deus se a ação do Espírito Santo estiver em nós. Eu não queria antes viver para Deus, eu queria viver para mim mesmo. Você não é assim? Eu queria viver para mim mesmo. Só que a partir do Espírito Santo entrou na minha vida, o Espírito Santo, ele me fez entender, e me fez entender que a minha vida foi feita para viver para Deus e não para mim. Hoje vocês dizem, eu não quero viver para mim mesmo. Hoje eu não quero viver para os meus desejos, não quero viver mais para as minhas vontades. Ninguém faz isso se não for por uma ação direta do Espírito Santo. Se você hoje fala assim, oh Deus, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para Ti, eu vou dizer algo bem claro para você. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida.
que está agindo e trabalhando a cada dia no seu coração, porque é impossível o homem conseguir viver para Deus sem a ação do Espírito Santo de Deus, porque ele convence o homem do seu pecado. Você foi convencido, sim ou não, do seu pecado? Repare que você não era tão mal assim antes, não era? Você fazia coisa errada no mundo, mas você não se via um homem tão mal, ou não era? Eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca estuprei ninguém, não sou tão mal assim. Só que quando o Espírito de Deus começou a agir em você, você enxergou todas as suas misérias espirituais. Então repare, uns acham que a ação do Espírito Santo é rodar, pular, cair no Espírito. Não, a ação do Espírito Santo foi em que eu viva a minha vida hoje para Deus, não para mim. Olha que diferença grotesca. Enquanto alguns acham que o Espírito Santo veio para que eu rode, eu pule na igreja. Não. Ele foi deixado para que hoje eu consiga viver a minha vida para Deus, para que aquele que estava roubando hoje não roube mais, aquele que furtava antes não furte mais, aquele que saía se prostituindo hoje não se prostitua mais. Isso é devido à ordem e à ação de quem? Do Espírito Santo de Deus. É Ele que te capacita a viver, que você possa viver para Deus. Então compara mais uma vez. Compara aí, Gabriela, compara aí, ó. Para alguns, a manifestação do Espírito Santo, rodar, pular, cair na igreja. Para nós, nos convencer do pecado, nos convencer a hoje viver uma vida para Deus. Quantas pessoas no mundo vivem para si mesmo? Nós fomos convencidos e levados a viver uma vida para Deus. Se você, meu irmão, seu coração não queima por isso, por quê, pastor? Eu quero viver para Deus, como Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para Paulo falar isso, é um homem que foi levado pelo Espírito Santo a viver a sua vida para Deus. Olha, Paulo vivia em viagens em cima de viagens, e prisões em cima de prisões. Contudo, ele levou o Evangelho. Contudo, este homem foi levado e guiado pelo Espírito Santo para que ele possa servir e viver para Deus. E é isso que aconteceu. Alguns anos atrás, Deus te encontrou. E o que Ele fez com você? Te deixou o Espírito Santo para que Ele te santifique, para que interceda por você, para que Ele limpe você, para que Ele mude você. Repara, tem muita coisa em mudar em você, sim ou não? Tem muita coisa para mudar em mim, muita coisa. Só que eu não sou mais aquele velho Júnior, você não é mais aquela velha mulher, porque isso aconteceu devido a uma ação do Espírito Santo. Então olha que comparação grotesca. Ele não veio para que eu rode, para que eu caia, para que eu rode no Espírito, não. Ele veio para que eu ande no Espírito. Ele veio para me apresentar Jesus Cristo. Hoje é ceia, e meu coração queima de alegria em ver que alguém me amou tanto assim, e eu fui levado a entender isso pelo Espírito Santo. Ele me guiou em toda a verdade, Ele me guiou na verdade, para que eu possa entender isso. Diga amém. Aleluias. E é por isso, amados, que hoje não pecamos mais em paz, hoje não erramos mais em paz. Tem dias que eu erro e eu fico uma noite bem zen, claro, pensando: por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu agi assim? Por que eu agi desse jeito?
E eu, Júnior, eu choro pelos meus pecados. Isso é um sinal bom, porque eu enxergo ali a ação do Espírito Santo em mim. O preocupante é quando eu erro e nada acontece. Quando eu erro e não há nenhuma cobrança em mim de mudança, aí sim é uma preocupação. Mas enquanto, olha que eu vou te falar, o Espírito Santo estiver te convencendo a mudar, a mostrar os seus erros, ao arrependimento, é a ação de Deus na tua vida. E o Espírito Santo foi deixado para nós, para isso. Não foi para que eu rode e caia em uma igreja parecendo um doido varrido, mas para mostrar para mim que há muita coisa em mim a ser mudado ainda e em você. Então essa é a ação do Espírito de Deus na nossa vida. E a partir de hoje nós temos frutos do Espírito. Mas por que do Espírito? Porque foi gerado através do Espírito Santo. Essas obras boas que nós temos, sabe, obras boas, meu irmão, eu vou te explicar bem simples para entender, bem simples. Algumas pessoas iam no mercado, pegavam um troco errado a mais, não devolvia, quando era do mundo. Opa, que bem, só já era meu. Hoje quando pegam, devolvem. Eu contei aqui a história, um dia caiu um pix de 2.000 na minha conta, eu na praia. Eu lá, porque eu olho aqui, 2.000 na minha conta. Eu falei, eita, 2.000? Falei, é engano, ninguém está me devendo 2.000? Daqui a pouco o irmão me ligou apavorado, me devolve os 2.000, é meu. Ele mostrou lá que o patrão fez errado. Se fosse antes, eu ia falar, nem atende, 2.000 na praia? Tchau. Ó, bloqueia. Eu faria isso, 2.000 na praia? Eu na praia com 2.000 a mais? Eu era um alcoólatra, usava droga? Não devolveria. Calma aí, comer camarão tem umas horas. Só que com Cristo, eu falei, irmão, você me provou que é seu, está aqui, vou te devolver agora. Rapaz até chorou, falei, vou te devolver agora, é seu. Esse dinheiro não é meu, é seu. Mas essas palmas é para o Espírito Santo. Você entendeu ou não? Então, mas não é para mim não é porque eu devolvi, não é para ele, é para ele. Porque eu não devolveria. Só que em Cristo, através do Espírito Santo, foi devolvido. Olha como as coisas mudam, olha como os frutos de Deus aparecem quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, essa é a ação do Espírito Santo. Não é rodar, não é cair na igreja, não é sair babando um em cima do outro. A irmã cai no chão, tem que pegar um pano e cobrir a saia para não mostrar as partes íntimas. Ridículo, coisa feia, coisa horrível de se ver. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo, isso não é Deus, isso é demônio, obra de carne. Satanismo é outra coisa, não é de Deus. Mas agora os frutos do Espírito já é outra coisa. São ações do Espírito Santo de Deus. Viu como você mudou? Se fosse você, devolveria também. E as palmas não era para você, é para Ele. Porque você está mudando a cada dia. Somos falhos, sim. Pecadores, nem conta. Só que muita coisa mudou em mim. Eu sei disso. É por isso que eu não me afasto da igreja nem de Cristo. Porque a obra que Ele começou em mim, Ele vai terminar. Ele há de terminar a obra que Ele começou em nós. Escuta, homens começam obras e não terminam. Pastor Érico sabe disso. Acabou o dinheiro, a obra está inacabada. É ou não é? Enquanto tem dinheiro faz a obra. Acabou o dinheiro, chama parada aí, não tem o dinheiro, a obra fica inacabada, talvez nunca mais mexa. Mas quando Deus começa uma obra, Ele acaba.
Nunca haverá uma obra de Deus inacabada. O que Ele começa, Ele termina. Amém? Então olha aqui, ó. Qual que é a utilidade? Lembra no início que eu li para você? 1 Coríntios 12, 7, né? Os dons derramados pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é dado para nós para qualquer útil. Num culto como esse, por que é necessário o Espírito Santo? Muitas pessoas vêm aos cultos, vão embora e falam: ei, meu irmão, fogo desceu hoje na igreja, hoje foi forte. Aí eu pergunto: o que foi? Palavra? Não. O que foi? Rodaram, pularam, caíram no Espírito e o fogo desceu ali e foi sobrenatural. Aí eu penso assim: essa é a ação do Espírito Santo? Você está dizendo que o fogo desceu por causa disso daí? É isso? Repare o que é uma ação do Espírito Santo. Primeiro, são almas convertidas, arrependimento, lágrimas, pessoas arrependidas. O segundo, um culto cheio do Espírito Santo. Como seria? Não seria um culto onde as Escrituras é levado a sério? Você entendeu? Um culto cheio do Espírito Santo seria um culto, pastor Érico, que eles rodam, pulam e caem? Ou seria um culto a qual o Evangelho é levado a sério? A palavra é levada a sério, o Evangelho, essa doutrina é pregada, a Bíblia é pregada. Não é eu acho, não é assim eu digo, é assim diz a palavra, assim diz o Senhor na Bíblia. Será que esse não é um culto cheio do Espírito Santo? É ou não é? Mas reparem que hoje, né, esses que pregam o Evangelho são chamados de frios. É ou não é? Para muitos eu sou frio, porque eu não rodo, eu não caio, eu não pulo, eu sou frio. Mas entenda, um culto cheio do Espírito Santo, nós estamos cheios aqui, amém? Um culto cheio do Espírito Santo é um culto onde a palavra é levada a sério como deve ser, aonde o Evangelho verdadeiro é anunciado e pregado. Não importa se ficar uma pessoa aqui dentro, o Evangelho será anunciado. Diga amém por isso. Então aí está a ação do Espírito Santo. Não seria um culto aonde Deus é exaltado e não os homens? Isso não seria um culto cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Aonde o exaltado é Deus e não os homens. Se os homens se preocupassem menos em ser exaltados para exaltar a Deus, o culto teria mais poder. Repare, os homens amam falar que serão exaltados, mas não curtem muito exaltar a Deus. É um desânimo total. Mas quando falam que serão exaltados, caem no chão, rodam no Espírito, né? No Espírito, tá bom? E não, um culto cheio do Espírito Santo é um culto a qual Deus é exaltado, tanto na ministração como nos louvores. Diga amém por isso. Então nos louvores também, um culto cheio de Espírito Santo é um culto onde os louvores centram em Deus, a pregação centra em Deus. A pregação não é sobre mim, não é o que eu faço, é o que Ele fez. Não são as minhas obras, são as obras dEle. Igual eu falei, eu devolvi o dinheiro, eu devolvi, mas não tem glória nenhuma minha nisso. Não aplaudam a mim, eu não fiz nada, foi Ele que fez. A glória é dEle, a honra é dEle, as palmas é para Ele. Se você hoje faz a mesma coisa, glórias a Ele, não a você. Então, até nos louvores, um culto cheio de Espírito Santo é um culto ao qual os louvores centram em Deus. Diga amém por isso. Os dons é derramado por quem? Pelo Espírito Santo, para pregar, louvar,
Então, se Deus me deu o dom para pregar, pregue Cristo, pregue Jesus, anuncie a verdade. Isso é um dom de Deus. Talvez alguns me olhem e falem: quem é esse pastor? Não importa quem eu sou, eu não quero ser famoso, o que importa é o que eu prego. A mensagem é mais importante do que eu, mas bem mais importante. A mensagem é mais importante, não é o pregador, é a mensagem. Então, se você louva, tem um dom de louvar, louve a Cristo, não aos homens. É por isso que aqui, irmãos, os louvores, as pregações tem que ser bíblicas, senão nem pregue, nem louve. Amém? Quem entendeu até aqui? Então, o Espírito Santo vai nos levar a fazer um culto de adoração genuíno a Deus, centrado em Deus. Amém? Eu não gostei do culto, não tem problema nenhum, o culto nunca foi para você. Não gostei da palavra, não importa, Deus me usou naquilo que Ele quis falar, não é no que você quer ouvir. Então, repare, ou compare, melhor falar. Alguns acham que a manifestação de Deus através do Espírito Santo é rodar, pular, cair no Espírito, ser arrebatado, enquanto na verdade a ação do Espírito Santo é nos fazer um culto cheio do Espírito. Como assim? Voltado na palavra, a seriedade do Evangelho. Repare, algumas igrejas, você vai falar, lembra-nos dizer isso, aquilo, eles vão se alegrar e pular. Se você dá 15 minutos de Evangelho, eles dormem no culto, não ficam acordados. Parece que é a coisa mais chata do mundo para eles. Você fala: abre em Marcos aí, agora abre em Lucas, agora abre lá em João. Não é isso que eu quero ouvir. Então, enquanto eles acham que o Espírito Santo é isso, nós achamos que o Espírito Santo, temos a certeza que o Espírito Santo é dado para que nós cultuemos a Deus em meio ao louvor. Olha só agora, abre a Coríntios aí, 1 Coríntios 12, 7. Primeira carta a Coríntios, pode abrir aí, que eu quero ler um negócio para você aqui. 1 Coríntios 12, 7, estou acabando já, tá? Mais 3 minutinhos eu termino. 1 Coríntios, carta a Coríntios 12, versículo 4. Desculpa, 12, 4. Aliás, 3, tá? Me perdoa, 12, 3. 1 Coríntios, carta a Coríntios 12, 3. Portanto, olha só, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. Olha agora, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo... Ninguém pode dizer, pastor Érico, Jesus é o Senhor, sem a ação do Espírito Santo. Tá bom, marca aí, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Então, como explicar aquela palavra que diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entraram no reino dos céus? Se aqui diz que ninguém pode falar Senhor, Senhor, né, ou Senhor, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. É bem simples. Aqui está falando de uma confissão de fé genuína e verdadeira. Alguns falam que Jesus é o Senhor apenas de boca, apenas de palavras. Obras não provam isso. As obras não provam, porque conhecemos a árvore por seus frutos. Então, na verdade, esses que dizem Senhor, Senhor, não confessaram de todo o seu coração. Mas aqui diz assim, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Sabe o que quer dizer isso? Ninguém pode fazer uma confissão verdadeira que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. Repare, meu irmão, você já confessou que Jesus é o seu Senhor? Sim ou não?
eu creio que isso foi verdadeiramente dito de coração. E ninguém pode falar isso se não for pelo... Eu nunca falaria isso, que Jesus é o Senhor, sem uma ação divina, sem uma ação verdadeira de Deus em mim, porque a confissão aqui é genuína e verdadeira, não é apenas meu lábio que está dizendo Senhor, não, é o meu coração, está repleto de certeza, convicto de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor dos senhores. E quem me fez entender isso? O Espírito Santo de Deus. Enquanto alguns pensam em rodar, em pular no Espírito, Ele vai me conduzir a falar: Jesus é o meu Senhor, Ele é o Senhor dos céus e é o Senhor da terra. Ele é o Senhor. Quem entendeu até aqui? Então aqui fala sobre a confissão verdadeira. Olha só, não precisa abrir aí não, para ser rápido. Mateus 16. Mateus 16. Olha só, 16, vou ler rápido. 16, 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Sabe o que quer dizer isso? Aqui uns falavam que Cristo era aquilo, não, aí aqui Pedro, ele vai falar: não, Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. E aqui nosso Jesus vai falar assim: Simão Pedro, Simão Barjonas, não foi a carne que te revelou, não foi o sangue, mas foi o meu Pai que te mostrou isso, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma ação de Deus para Pedro entender de que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele é o Senhor dos senhores. Isso comprova de que ninguém pode falar Jesus é o Senhor se não for por uma ação divina. Então, terminando agora, não tem como uma confissão verdadeira, igual eu vou dizer de novo: Jesus é o meu Senhor. Diga isso aí para você mesmo, diga: Jesus Cristo é o meu Senhor. Diga para ele: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Ele é o Senhor. E ninguém fala isso se não for pela ação do Espírito. Então compare o que eles chamam de ação do Espírito Santo e compare com o que eu preguei, e você vai entender que as verdadeiras ações do Espírito Santo são essas. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso.